para chegar um padre, ele tem que andar 20 horas de barco, às vezes 24 horas de barco para rezar uma missa. Eu conheci um pessoal daquela região de São Gabriel, da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro, que o pessoal fala, na Amazônia. Ficaram 5 anos sem uma missa de Páscoa. Eles não sabiam o que era uma missa de... Porque não chega padre. Então assim, esse padre quando vai, ele reza a missa, batiza todo mundo, casa todo, faz o que dá e vai embora porque ele tem que atender outra comunidade. Então eu quero crer que não foi maldade. Foi realmente limitação. Mas isso que você ouviu num vídeo que eu fiz foi um exemplo que eu dei justamente de alguém que perguntou, mas padre, qual é a diferença entre a hóstia consagrada e a não consagrada? É assim, é catequese a mais básica da básica da básica. Desse por satisfeito dessa pessoa ainda vir perguntar para o padre querer aprender, ou seja, mesmo sem a catequese básica, ela ainda se diz católica. Ela ainda se crê católica, graças a Deus. Tem que dar graças a Deus. Eu respirei fundo quando eu ouvi essa pergunta. Eu disse, olha filha, a diferença sim, é muito pouquinho assim, é que uma é assim, é farinha e a outra é Deus. Assim, é bem farinha e Deus tá ali. Aí, como assim, padre? Tá, eu vou explicar. E você tem de ter paciência. Ninguém nasce sabendo. Né? Ninguém nasce sabendo. Chega um dia que alguém tem que ensinar. Então eu fui ensinar qual era a diferença entre... Né? Ou comunidades que não sabem, por exemplo, a diferença entre reunir para rezar o terço e ir à missa. Tem também. Tem comunidades que trocam facilmente uma missa pela reza do terço. Por quê? Porque como ficam anos, meses sem ver o padre, o que sustenta a fé daquele povo, toda semana ali ou todo dia, é a reza do terço. É o terço. Então assim, não vai ter missa? Tranquilo, a gente reza o terço, porque eles estão acostumados. Mas você acha que elas estão pecando? Não estão pecando. Padre, não por porque não tem. Não de tem fato padre, não não tem. É culpa delas. Não. Né? Totalmente inimputável. Ainda que haja uma falta à missa. Elas faltam à missa? Faltam, mas é por culpa delas? Não tem padre, não tem missa. Então, definitivamente é o que tem. Esse vídeo em que eu falo isso, eu estou tentando lembrar agora o título dele. Foi o último que eu fiz sobre catolicismo. Não é o mínimo que você precisa, é o outro título. Qual? Não, tem que olhar no meu canal. Foi o último que eu fiz sobre catolicismo. É De Frente com a Verdade, eu acho que foi isso. Catolicismo, de frente com a verdade. Só confirma se o título é esse. Lá eu começo a explicar o porquê, aliás, alguns porquês do asco de protestantes no Brasil, especificamente, América Latina de maneira geral. É isso mesmo, né? Catolicismo de frente com a verdade. Vale a pena quem estiver assistindo aqui ver esse vídeo no meu canal. Vejam. Porque ali eu explico o porquê, né, alguns porquês desse malveso do protestante com o católico aqui na América Latina, principalmente no Brasil. Porque assim, se você vai aos Estados Unidos, por exemplo, a relação entre católicos e evangélicos é muito diferente, cara. Em que sentido você fica espantado. São mais próximos? Muito. Muito, assim. Eles reconhecem as diferenças que tem. Só que, ao mesmo tempo, eles meio que valorizam as riquezas uns dos outros, sabe? Eles estão lá 1000 anos-luz à frente de algumas coisas que aqui a gente fica se pegando no tapa. Lá, vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos. Aqui no Brasil, existe uma discussão homérica, uma briga, uma guerra mundial no Brasil, né, nacional, portanto. Se nas nossas igrejas católicas a gente pode ou não pode tocar ou cantar músicas de autores protestantes. Nossa, é uma guerra, cara. Só falta se pegar no pau, sabe? Os católicos dentro da igreja. A gente pode ou não cantar, talvez não na missa, porque tem letras que não cabem na nossa liturgia. Mas não pode, né? Num retiro, num encontro, ou a melodia. Quando eu digo música evangélica, eu tô falando não só dessas mais modernas, de banda, mas hinos, inclusive, anglicanos, luteranos, antigos, no órgão, músicas antigas.
Cara, nos Estados Unidos é a coisa mais normal. Quando eu digo pra eles lá que aqui se briga por causa disso, eles dão risada. Eles dão risada. Eu nunca fui... Eu vou aos Estados Unidos com muita frequência. Eu nunca fui uma viagem nos Estados Unidos pra não ouvir numa missa, em algum momento, em alguma missa, das que eu vou lá, ou celebro ou concelebro, cantarem, por exemplo, um hino. A melodia é assim: Holy, 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 Lord God Almighty. Eles sempre cantam, às vezes, de canto final. Ou eles pegam a melodia e adaptam a letra. Encaixa a letra do nosso santo. A gente tem o santo que canta na liturgia. E ela encaixa nessa melodia. E canta-se em missa lá. Sem nenhum problema. Essa melodia, se eu não me engano, é luterana ou anglicana. Holy, holy, holy. Não lembro. Não existe isso nos Estados Unidos. Quando eu digo pro católico americano, nossa, se lá no Brasil a gente tocar essa melodia e disser que é de autor protestante, o povo pare um filho na hora. Eles ficam, oh God, why? Eles não entendem, não entra na cabeça deles. Porque é ridículo. Para eles é ridículo. Um outro exemplo, vocês já ouviram falar no livro O Monge Executivo? Ficou muito famoso. É um livro sobre lideranças, formação de liderança. Aqui no Brasil ficou bastante famoso uma época. É um livro muito bom. E o cara que escreve o livro, ele tá contando uma história pessoal dele. Que ele era um gerente de uma grande empresa. E aí, um momento, ele entra numa crise de liderança e começa a ter uns problemas na empresa. E o chefe dele diz, olha, isso aqui é problema de gestão e a culpa é sua. E ele se achava um cara super competente, pá. E aí ele tá em crise lá, em casa, e a esposa vê que ele tá cabisbaixo, acabrunhado, e ele diz, não, vamos falar com o nosso pastor, porque eles eram luteranos. Aí o pastor, aconselhando ele, disse, não, você tá precisando fazer um retiro espiritual, porque um retiro vai te ajudar a sair dessas crises. Aí o pastor passa para ele o endereço de um mosteiro, agora eu não lembro se é beneditino, né? É um mosteiro beneditino, para ele ir fazer um retiro. E aí ele vai e passa uma semana lá ouvindo os monges. Mas assim, no texto, você vai lendo o texto, é a coisa mais normal. Ah, ele foi no mosteiro beneditino fazer um retiro. No quarto dele tinha um pastor batista que também foi fazer o mesmo retiro. E eles fazem o retiro. Um brasileiro, quando lê aquilo, ele... Peraí. Um protestante está indo fazer uma semana de retiro no mosteiro de monges católicos. O americano não vê problema. O retiro não é para formação de líderes? Ah, mas quem vai dar é monge. Colega, é para formação de líder? Então eu vou. Assim, é algo de bom que os católicos oferecem e eu estou precisando. Eles não têm isso, cara, sabe? E assim, o cara é luterano e não vai deixar de ser luterano, provavelmente. E o monge... E é incrível a história, como ele fica amigo do monge, e o monge aconselha ele, e tira ele da fossa, ensina ele a ser líder. É fantástico o livro, mas eu tô contando aqui as primeiras páginas. Um brasileiro lê aquilo, ele fica meio confuso, mas é a mentalidade do americano. Então, a relação entre católicos e evangélicos lá... Não vou dizer que não tem as suas tensões, porque não é verdade. Tem os pontos de tensão. Só que assim, aqui tem toda a tensão. Se não tiver, a gente cria uma. Mas é o nosso sangue, é o sangue latino. Então, mas não é... A gente é muito mais pacífico que eles. Ele quer provar a sua verdade. Só quer brigar, não. Só quer brigar nessa essa gente broseada quer mostrar o seu valor. A gente quer mostrar que tá certo. É o sangue quente. Mas você veja, não é só uma questão cultural. É realmente histórica. Histórica. O tipo de catolicismo que chegou nos Estados Unidos